swear that you have nothing I to do with swear on my mother's grave and my father's grave, been dead for 40, 50 years, and my grandkids. I got 9 grandkids, and I can swear on their life that had nothing to do with Paddy. Um Jeep destruído no fundo de um barranco, capotando a quase 65 km por hora. Só que não tinha ninguém dentro dele quando ele caiu. E do outro lado do planeta, gravado por um microfone escondido dentro de uma casa, um homem cantando ao violão sobre ter matado o próprio vizinho. 2 casos, 2 continentes, nenhuma resposta. Oi, meu povo lindo, o Serial Crimes de hoje é diferente do normal. São 2 desaparecimentos sem nenhuma ligação um com o outro, mas com uma coisa muito perturbadora em comum. Nos 2 existem provas que não deveriam nem existir e mesmo assim até hoje ninguém foi preso. Deixa o like para eu saber que você está aqui comigo e vem comigo entender esses 2 casos. Nossa primeira história começa na Carolina do Norte em março de 2000. Leah Toby Robert tinha 23 anos e nos anos anteriores tinha enfrentado uma frequência de tragédias que derrubaria qualquer pessoa. A mãe dela morreu de repente de um problema no coração ainda durante a faculdade. Pouco depois, Leah sofreu um acidente de carro seríssimo que perfurou um pulmão e quebrou o fêmur dela. Precisou colocar uma haste de metal na perna para conseguir andar de novo. E como se não bastasse, meses depois disso, o pai dela também morreu. Diante de tanta perda, Leah tomou uma decisão que surpreendeu a família. Largou a faculdade há poucos meses de se formar, aprendeu a tocar violão, virou fotógrafa, adotou uma gatinha chamada Bia e decidiu fazer uma viagem sozinha, atravessando os Estados Unidos de carro, inspirada nos livros do escritor Jack Kerouac, uma espécie de jornada de autodescoberta. E no dia 9 de março de 2000, Leah saiu da casa no próprio Jeep Cherokee branco, sem contar para ninguém exatamente para onde estava indo. Ela deixou um bilhete para a colega de quarto dizendo que talvez voltasse em algumas semanas e deixou até separado o dinheiro da própria parte do aluguel, como se quisesse deixar tudo em ordem antes de sumir. No bilhete ela escreveu em resumo que não estava pensando em se matar, pelo contrário. Pelos extratos bancários dava para acompanhar o trajeto dela quase em tempo real. Ela sacou vários milhares de dólares em espécie, se hospedou numa pousada perto de Memphis e foi seguindo para o oeste, sempre pagando a gasolina e comida no caminho. A última movimentação da conta dela foi de madrugada, no dia 13 de março, num posto de gasolina na cidade de Brooks, no Oregon. As câmeras de segurança do posto mostraram Leah sozinha, tranquila, só que olhando várias vezes para trás para o estacionamento, enquanto esperava o pagamento ser processado. E naquele mesmo dia à tarde, a Leah chegou em Bellingham, no estado de Washington, e foi ao cinema, assistiu Beleza Americana e depois foi comer alguma coisa na única lanchonete do shopping onde ela estava. E 5 dias depois, no dia 18 de março, um casal correndo por uma estrada de terra isolada perto do Monte Becker notou pedaços de roupas penduradas nos galhos das árvores. Então, eles seguiram o rastro até a beira de um barranco e lá embaixo estava o Jeep da Leah, completamente destruído. Segundo a perícia da Polícia Estadual de Washington, o carro tinha saído da estrada a quase 65 km por hora e capotado várias vezes até parar lá embaixo. E numa batida daquele tamanho seria praticamente impossível sair sem se machucar gravemente. Só que não havia nenhum vestígio de sangue, nem sinal que o cinto de segurança tinha sido usado com força, nem um estilhaço de vidro com marca de impacto de corpo. A conclusão dos investigadores foi tão simples quanto perturbadora. Muito provavelmente não tinha ninguém dentro daquele carro quando ele caiu. E tinha mais. Dentro do Jeep, cobertores e travesseiros tinham sido pendurados nas janelas, como se alguém tivesse montado ali um acampamento improvisado depois do acidente. Espalhados pelo mato ao redor estavam o passaporte da Leah, a carteira de motorista, o violão, CDs e até uma caixinha de transporte para gatos vazia. A gata Bia nunca foi encontrada. E o dinheiro, cerca de 2.500 dólares em espécie, continuava largado ali. Se foi um assalto
mais estranho da história. Se esse tipo de detalhe já tá te arrepiando, deixa o like agora. E se ainda não é inscrito, esse é o momento, porque o segundo caso de hoje ainda é mais bizarro. A polícia foi atrás de quem tinha visto Lia viva pela última vez e encontraram. Na lanchonete do shopping, 2 homens contaram que sentaram ao lado dela no balcão e conversaram sobre a viagem e sobre livros. Um deles disse que, no fim, Lia saiu do restaurante acompanhada de um terceiro homem, alguém que ele ouviu ela chamar de Barry. Esse homem chegou a ajudar a polícia a montar o retrato falado, só que ninguém mais no restaurante, nem o outro cliente, que também tinha conversado com a Lia, conseguiu confirmar que esse Barry sequer existiu. E durante 2 semanas houve busca com cães farejadores, detectores de metal, para tentar localizar a haste que a Lia tinha na perna e até helicóptero. Nada. O FBI entrou no caso porque o Jeep tinha sido encontrado em terra federal e foi revirando o carro de novo quando encontrou um detalhe que gelou todo mundo. Escondido debaixo do tapete estava o anel de noivado da própria mãe da Lia, uma joia que, segundo as amigas dela, Lia usava o tempo inteiro e jamais tiraria por vontade própria. Depois dessa descoberta, a investigação simplesmente travou. Se passaram 6 anos. E em 2006, o detetive que cuidava do caso desde o início se aposentou e passou os arquivos para 2 investigadores mais novos. E foi revisando tudo que um deles percebeu algo abismal. O carro nunca tinha sido totalmente periciado. E debaixo do capô do carro, um fio elétrico tinha sido cortado de um jeito bem específico, de forma que o motor acelerava sozinho, sem que ninguém precisasse pisar no acelerador. Ou seja, dava para empurrar o carro até a beira do barranco, ligar a ignição e ele simplesmente saía disparado sozinho, capotando o morro abaixo sem ninguém dentro. A teoria de que o acidente tinha sido forjado finalmente tinha uma explicação técnica. E não parou por aí. Os peritos também encontraram uma digital debaixo do capô e DNA masculino numa peça de roupa de Lia. A polícia foi atrás do único nome que ainda restava em aberto, o homem que anos antes tinham contado a história do tal Barry. Ele aceitou fazer o teste de digital do DNA. A digital dele não batia com a encontrada no capô. Já o resultado do teste de DNA nunca foi divulgado publicamente. E até hoje, mais de 2 décadas depois, ninguém sabe o que aconteceu com a Lia Roberts. A família dela organiza todo ano uma caravana que refaz o caminho que ela percorreu dos Estados Unidos até Washington, só para manter o caso vivo. E a pergunta mais simples de todas segue sem resposta. Quem cortou aquele fio? Guarda essa resposta porque o nosso segundo caso também começa com um mistério parecido, só que dessa vez, em vez de uma estrada deserta nos Estados Unidos, a cena é uma cidade tão pequena que suspeita e testemunha literalmente moravam na casa vizinha um do outro. Larriman fica no meio do interior da Austrália, quase 500 quilômetros ao sul de Darwin. E quando eu digo cidade, preciso ajustar sua expectativa. Em 2017, Larriman tinha exatamente 11 mil moradores, sem sinal de celular, sem delegacia, e um único ponto de encontro, o pub Pink Panther, dentro do Larriman Hotel. Um dos moradores mais conhecidos por ali era um irlandês chamado Patrick Moriarty. Todo mundo chamava ele de Paddy. Ele tinha 70 anos, tinha se mudado da Irlanda para a Austrália, ainda jovem, nos anos de 1960, e vivia em Larriman havia quase uma década. A rotina dele era sempre a mesma. Ele fazia limpeza e manutenção no próprio pub, e ao fim do expediente sentava no bar para tomar as suas 8 latinhas de cerveja, sempre acompanhado da cachorra dele, uma vira-lata chamada de Kelly. Só que Larriman, por menor que fosse, vivia em guerra. E o centro dessa guerra, na maior parte do tempo, era o próprio Paddy. A rixa mais forte era com uma vizinha chamada Fran Hodges, dona de uma casa de chá e tortas bem em frente à casa dele. Anos antes, os dois tinham sido muito próximos. Fran chegou a cuidar dele depois de uma cirurgia no coração, só que com o tempo a amizade virou guerra. Ela acusava Paddy de envenenar as plantas dela, e ele reclamava que os clientes da loja estacionavam no terreno dele, e implicava com o tamanho das placas do estacionamento.
Quando o próprio pub de Paddy começou a vender torta, ele colocou uma placa na frente da loja de Fran, dizendo que ali é que tinha a melhor torta da cidade. Os dois chegaram a jogar carcaça de canguru morto, um no terreno do outro. É esse o nível da rixa. E não era só com a Fran. O jardineiro que morava com ela na época, um homem chamado Owen Lowry, também tinha um histórico de atritos com o Paddy, inclusive por causa de cachorros. Dias antes do desaparecimento, os vizinhos ouviram os dois discutindo aos gritos. É importante frisar, até hoje, nem Fran e nem o Owen Lowry foram formalmente acusados de qualquer crime relacionado a esse caso. Mas no dia 16 de dezembro de 2017 foi um dia assim quase normal, né? Uma família de turistas passou lá pelo pub e ficou tão encantado com o Kelly que deu meio frango assado para ele levar para a cachorra. E naquele dia, Paddy bebeu 2 latas a mais do que de costume. E por volta das 6 da tarde, saiu do pub de quadriciclo com a Kelly na garupa para o trajeto de menores de 300 metros até a sua própria casa. Demorou alguns dias para perceberem que ele tinha sumido porque Paddy às vezes ficava mais recluso. Quando finalmente foram até a casa dele, encontraram tudo praticamente intacto. O chapéu, os óculos, o meio frango assado para a cachorra e até a massa já preparada para virar o jantar. Como se ele tivesse chegado em casa e desaparecido no meio da própria rotina. A carteira dele com dinheiro dentro continuava lá. A polícia levou 8 dias para mandar o investigador e mais 5 horas de viagem para esse investigador chegar até Larriman, de tão isolado que é o lugar. Buscas por terra, ar e rio não encontraram nada, nem de Paddy nem da Kelly. E esse último detalhe preocupava tanto quanto o resto. Para quem conhecia os vínculos dos dois, era praticamente impossível imaginar Paddy sem a cachorra do lado. E com pouquíssimos suspeitos possíveis morando na cidade inteira, a polícia conseguiu autorização judicial para instalar um dispositivo de escuta escondido dentro da casa de Owen Lowry, o jardineiro que tinha brigado com o Paddy dias antes. E ao longo assim de várias semanas, os investigadores gravaram uma voz masculina dentro daquela casa, cantando ao violão. E segundo o que foi apresentado oficialmente no inquérito anos depois, uma das gravações trazia essa voz dizendo ter matado Paddy e batido nele com um martelo na cabeça. E quando essas fitas foram tocadas no tribunal, Owen Lowry negou que aquela fosse a própria voz dele e exerceu o direito de ficar em silêncio. E não respondeu a mais nenhuma pergunta. De novo, mesmo com essa gravação, Owen Lowry nunca foi formalmente acusado de nada. Em 2022, depois de anos de audiências, o legista responsável pelo caso, Gary Cavan, chegou a uma nova conclusão oficial. Na opinião dele, Paddy tinha sido morto no contexto da rixa que vivia com os vizinhos mais próximos. Mas o próprio legista também admitiu que não foi possível determinar a causa da morte e nem localizar o corpo. O processo foi então encaminhado para a Promotoria do Território do Norte decidir se formalizava alguma acusação. E mais recentemente veio a resposta. A promotoria concluiu que não havia provas suficientes para indiciar qualquer pessoa, ou seja, oficialmente não existe nenhum culpado. A polícia segue com uma recompensa de $250 mil australianos para quem trouxer alguma informação que resolva o caso. E afirma que só vai encerrar a investigação quando alguém de fato for responsabilizado. Até hoje ninguém sabe onde Paddy está. Ninguém sabe onde está a Kelly. E os moradores que restaram em Larriman seguem vivendo a poucos metros uns dos outros, sabendo que muito provavelmente um deles guarda a resposta. 2 histórias, 2 lados opostos do planeta e um mesmo fio condutor. Em nenhuma delas existe sentença, prisão ou culpado oficial. Existem só famílias que seguem esperando, moradores que seguem se olhando com desconfiança e provas que apontam para tudo sem confirmar nada. E talvez seja isso que mais assusta nesse tipo de caso. A gente cresce acreditando que todo crime tem solução, que toda pergunta tem resposta no fim, mas às vezes a verdade simplesmente fica perdida entre o fio cortado debaixo do capô
e uma gravação que ninguém quer assumir que é a própria voz. Se algum desses dois casos te deixou intrigado, conta aqui embaixo qual te marcou mais, o barranco em Washington ou o pub no meio do nada na Austrália. Deixa o like, se inscreve e já garante o próximo vídeo, porque essa semana ainda tem mais casos vindo por aí. Até o próximo vídeo.